Meus amados, boa noite. Em primeiro lugar, trago comigo as saudações da congregação de Rio Tinto, que já se tornou um pouco mais próxima e familiar de vocês. Já é a segunda vez consecutiva que tem alguém de Rio Tinto vindo e participando e contribuindo com o culto de vocês aqui. No domingo passado, o reverendo Davi Nunes esteve aqui, junto com sua esposa e também outra família, William, que é um dos pretendentes à ordenação do presbiterato na nossa congregação. E hoje veio eu. Parece que é aqueles povos antigos. Primeiro veio o povo, preparar o caminho, aí eu vou. Agora eu espero não cair assim, não cair bem de gaiato, né? Então, espero eu que fui bem representando pelos meus antecessores. Mas também trago a saudação do povo da Romênia. Eu sou romeno, talvez para muitos é uma novidade, para alguns não. Vivo aqui no Brasil há mais de 13 anos, sou casado com uma brasileira de São Paulo, juntos somos missionários aqui na Paraíba, com o qual temos 3 filhos, Levi, Clara e Daniel. O maior vai fazer 7 anos agora em janeiro, então pode imaginar que o resto já é de 7 para baixo. Então, meus irmãos, os da Romênia oram por vocês, pelo povo brasileiro, muito embora não os conheçam, mas sempre oram por vocês. E encoraja que faça o mesmo por eles. Nós vivemos tempos que não são muito fáceis. E isso não é somente um jargão com o qual nos acostumamos, mas a realidade é que vivemos uma crise de identidade. E essa crise de identidade é de menor a maior. O próprio mundo secular, em sua filosofia pós-moderna, atesta essa crise de identidade. Porque exatamente a sua filosofia é não saber mais exatamente qual é a verdade, relativou essa verdade e deixou que essa verdade seja ela relativa a qualquer um. Então não há mais um padrão absoluto, há uma confusão de ideologias. Mas também essa confusão penetrou no meio da igreja, e vemos que a igreja muitas vezes perde a sua identidade. Embora aparente, ela faz as coisas que é costumeiro, no entanto ela esquece da sua identidade, do seu chamado, da sua missão. Isso se reflete na vida de cada indivíduo no meio da igreja, se reflete nos nossos casamentos. Muitas vezes, devido às circunstâncias, somos levados a entrar em dúvida quanto quem nós somos, por que estamos aqui. Mas essas perguntas são essenciais a serem respondidas. A igreja de Apocalipse, ela estava crescendo, era uma igreja ativa, uma igreja que se desenvolvia, era uma igreja, vamos dizer, que estava bem ao ponto de vista de hoje. O nome dela estava indo, que está viva, que está crescendo, embora Cristo olha para ela e diz, você está morto há muito tempo. Isso denota o fato que a identidade dela estava perdida. Ela não sabia mais o que é igreja. Do ponto de vista dos outros, olharam para ela como sendo uma igreja crescente. Do ponto de vista de Deus, olhando para ela, era uma igreja morta. Porque veja bem, meus amados, se há alguma coisa que vale, é ser verdadeiramente o que Deus diz que a igreja é. Ser verdadeiramente um crente, do jeito que Deus diz que o crente é. E não aquilo que na nossa opinião deve ser. Esses dias, eu estava caminhando com meu filho, indo para João Pessoa, onde ele faz tênis. E ele, pai, eu tenho que te contar uma coisa. Eu estou falando do meu filho Levi, que tem 6 anos, vai fazer 7 agora em janeiro. Aí eu falei, o que é dessa vez? Mas, esse é sério. Isso eu tenho que falar. Fala. Levi é mestre para enrolar um pouquinho. Eu falei, fala, filho. Falei, enquanto eu estava no banheiro, antes de sair de casa, me veio um pensamento. Por que eu estou aqui?
qual é a razão pelo qual de mim aqui? Por que eu aqui? Falei, como assim, rapaz? O que você quer dizer? Por que eu estou aqui? Por que eu estou na terra? Qual é a razão disso? E aí eu fiquei meio perdido, né? Imagina meu filho de 6 anos e pouco, quase 7. Ele me perguntou qual é a razão. Ficou pensando no Baero, qual é a razão de eu estar aqui na terra. Ainda bem que eu não bati o carro. Então, falei, rapaz, eu acho que nós devemos conversar. Meus amados, por incrível que pareça, o anseio de saber por que a nossa existência às vezes começa desde cedo. Mas mesmo que não começa em forma dessa pergunta, como o meu filho a colocou, nós devemos formar essa identidade desde cedo, porque senão, por isso as pessoas crescem numa confusão geral. É muito difícil formar essa identidade mais tarde. E nessa confusão, meus amados, talvez se encontrava os judeus, que depois de 400 anos, clamando a Deus, para ter misericórdia deles, porque não aguentaram mais o peso da escravidão, o maus trato de outras pessoas, serem escravos, serem maltratados, não receberem aquilo que lhe era devido por o seu trabalho, não serem tratados como gente, e pior ainda, clamar a Deus e nada acontecer. Parece que Deus estava ausente. Eles olhavam e via geração por geração morrendo e Deus não intervendo. E ainda ao seu redor vindo um povo prosperando, adorando outros ídolos, em uma nação próspera. 400 anos suficiente para perder qualquer história, qualquer identidade. Eu acredito que essas circunstâncias eram suficientes para justificar a dúvida deles. E é nesse contexto, meus amados, que Moisés escreve o livro de Gênesis. Nós devemos situar esse livro para que entendamos a beleza dele. Pois é desse livro que eu vou falar nessa noite. Eu vou falar apenas de um versículo. É na primeira página da Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27. 26 e 27. Vou falar 2 versículos. São um dos versículos mais citados e conhecidos e que talvez ouviram muitos a respeito deles. Mas nessa noite gostaria de refletir de novo nesses versículos, dentro do contexto que o Moisés escreveu. Não é difícil de achar, é a primeira página, primeiro capítulo, em Gênesis 1, 26 e 27. Também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e tenha misericórdia de nós em compreendê-la e assim será ela aplicada em nossas vidas. Meus amados, se nós leamos talvez esse capítulo, esses versículos, só esse livro inteiro, sem tentar compreender um pouco a razão pelo qual ele foi escrito e quando ele foi escrito e para quem, em que circunstâncias, nós perdemos muito da profundidade desse livro. Eu gosto muito de Gênesis, mas muito mesmo. É um dos livros que talvez mais preguei. E me interessei para ver as circunstâncias disso. Já sabemos que o autor do livro é Moisés. Mas esse livro, ele não é escrito na ordem cronológica, quando as coisas aconteceram. Diferentemente de outros livros, quando são escritos no Velho Testamento, que
trata de eventos mais ou menos do tempo do escritor. Mas esse livro trata de eventos, trata de coisas muito do passado, mas ditas numa época muito distantes. Gênesis, ele é escrito no tempo próximo, quando os israelitas estavam saindo do Egito, foram chamados a sair do Egito para a terra prometida. E esse livro foi escrito e lido, foi a mensagem inicial de Deus para eles. E talvez nos surpreende como Deus tratou e como falou com eles. Deus começou a tratar e falar da história da criação. Mas antes de entrar nesses detalhes, vamos ver um pouco as circunstâncias. Esse povo, meus amados, eles foram levados ao cativeiro, partindo de uma família, que era a família de Jacó, e ficaram lá 400 anos. No início, era bem, estavam bem, mas não depois de muito tempo. Eles se tornaram escravos de uma nação idólatra e pagã que não conhecia a Deus. E essa escravidão se perpetuou e aumentou cada vez mais. E eles clamando e clamando a Deus, geração por geração. É um silêncio da parte de Deus. Imagina 100 anos se passando e morrer toda aquela geração sem ver a redenção, sem ver a libertação. Cresce a nova geração com uma nova esperança, mas uma década se vai e nada está acontecendo. A terceira geração, e vai assim diante, 4 gerações, 400 anos. O povo não sei de que mais sabia. É tanto que quando Moisés se apresenta a eles, ele pergunta primeiro a Deus, se ele se vê me perguntar quem é esse Deus, que eu vou responder? Talvez eles não saibam mais de nada, não sabem mais quem é o Senhor. Ele diz, fala para eles apenas que eu sou o que eu sou. Eles precisam ter confiança, e dali para frente eles serão ensinados. Esse povo é chamado a confiar em Deus, a deixar o nada que tem, para algo que nem pelo menos existe à vista. Mas é aquela coisa, eles estavam escravos, eles clamaram a Deus, e diz que Deus ouve a oração deles, e parece que Deus age que finalmente eles oraram demais, mas a verdade não é bem por aí. A verdade, meus irmãos, que Deus havia um plano com eles desde o início. Ele estava lá porque Deus já tinha dito que assim será. Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e dentro dessa aliança, ele disse, eu vou levar a sua descendência a um povo pagão, ela será escrava lá, e lá eu a formarei como uma grande nação, e depois de ser ela escravizada por 400 anos, eu mesmo os retirarei de lá, ele será meu povo e eu serei o Deus deles. Então eles não estavam lá à toa. Deus não tirou eles até então, porque simplesmente até então eles não se compadeceu das orações deles, das necessidades deles, mas Deus havia um plano e agia no seu tempo. E depois de se passar esse tempo, Deus leva essa nação, chama essa nação para caminhar com Ele, para ser levada à terra prometida, à terra Canaã, aonde eles irão viver na presença do Deus verdadeiro e vivo. Mas eis que viver na terra, aonde Deus se propôs a morar no meio deles, exige que eles sejam preparados para encontrá-lo, sejam preparados para estarem diante dele, sabe? Afinal das contas, Deus é um Deus santo. Eles devem ser preparados a entender o que isso significa, quem é Deus e como exige que o povo dele é, a que eles são chamados de fato.
Porque, meus amados, quando se fala da terra de Canaã, nós temos registros que falam, e o pecado deles chegou ao limite máximo, e é por isso que Deus os expulsou da terra. A terra não suportou mais, era uma terra que não podia viver de qualquer maneira. Deus não suportou o pecado deles, e Deus tirou os cananeus e tudo mais de lá, para trazer o seu povo, mas dessa vez com Deus presente, moldando o coração dele, viver conforme a vontade dele, não em pecado, pecado este que levou aos cananeus a ser expulsos, no entanto. E nessas circunstâncias, meus irmãos, Moisés se aproxima com o livro de Gênesis, mostrar quem Deus é. Deus não era apenas um Deus regional, como era o costume de então. Não era apenas um Deus como os deuses dos egípcios, que mandava ver lá. Ele era o Deus de todo o universo. E mostra a eles passo por passo. Eu não vou entrar nesses detalhes, porque na verdade não é meu tópico. Mas Deus mostra passo por passo, que Ele fez os rios, Ele fez o mar, Ele fez tudo. E todas essas coisas, se você percebe, e a ordem das tentações que eles passaram, a primeira coisa com a qual eles se lidaram a sair do Egito foi exatamente o mar. E a primeira coisa da criação que se fala é exatamente a água. Deus dominava acima de tudo, todas as águas, todas as coisas. Então a história, a narração da criação era feita para ajudar eles a conhecer esse Deus. Ele fez as águas. E Deus mostra o controle sobre as águas diante deles no Mar Vermelho. Deus disse, haja luz, e Deus os conduziu como uma luz. E Ele disse, a Bíblia, que era como uma chama de fogo na frente e como uma nuvem luminosa atrás. E se nós vamos nos eventos da criação um por um, veja o domínio sobre os animais e tudo. Eles iriam passar pelo deserto, eles seriam ser alimentados, eles poderiam ter medo. Nós vemos o controle sobre as serpentes, quando eles foram atacados pela serpente, mas depois foram curados. E eu posso falar um monte sobre isso, mas chegando ao nosso ponto, meus irmãos, Deus chega no auge da coisa. Por que vocês existem? A que vocês são chamados? Vocês são um povo especial. Vocês são chamados a serem homens verdadeiros. Vocês foram meu tesouro particular. Eu elegi vocês a serem uma nação santa. Vocês ser meu povo e eu serei vosso Deus. São diferentes de outras nações. A vocês foi dada essa graça. E o que isso significa? E aí Deus fala da criação do homem. Façamos homens a nossa imagem, a nossa semelhante. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. O que é esse homem? Em que consta a dignidade, o valor do ser humano? Muitas vezes nós tentamos afirmar o nosso valor, a nossa identidade em funções dos padrões aceitos ao nosso redor. Se ao nosso redor exige nos vestir de uma forma, e entendendo que essa forma é aceita e louvada por outros, nós procuramos nos vestir, como se diz, à moda, para refletir dentro disso a nossa identidade, o nosso valor e a nossa dignidade. Se nós veremos que ser respeitado é fazer universidade e outras coisas, nós faremos. Nós sabemos que a aparência, ela tem um valor muito grande em como somos vistos. E nós tentamos aproveitá-la e investimos nisso. Mas a grande pergunta é isso que o ser humano foi criado e chamado? É isso que a igreja de Cristo foi chamada? Eu e você? Nós fomos eleitos, meus amados.
para viver o que verdadeiramente é ser homem. E quando falo homem, me referem a homem e a mulher. A ter a dignidade verdadeira, uma identidade que vem de Deus. Quando eles foram para lá, Deus os chamou à sua imagem. Deus exigiu a santidade máxima da vida deles. Deus mostrou para eles que o valor deles não estava em terem ou não terem alguma coisa, em ser escravos ou livres. Talvez as circunstâncias levavam eles a pensar: eu não valo mais nada, Deus pouco se importa comigo. Eu vi meus filhos talvez morrendo de fome, não tendo o que dar para eles para comer. Eu vi meu pai enfraquecendo debaixo da escravidão e não aguentando o peso mais e desfalecendo no caminho. Eu vi as mães deixando os filhos pelo rio abaixo a serem entregues à morte. E aí eu me pergunto, aonde está Deus? Cadê Deus nesses momentos? É Deus esse nosso povo que nos ama? Eu que dizer sobre mim? Eu vou lutar também pela minha vida, para ter uma casa boa, uma vida boa, comer bem. Afinal das contas, por que não? As circunstâncias talvez levou os israelitas a serem também confusos. É tanto que quando eles encontram a dificuldade no deserto, ele chega a dizer: não era melhor que nós tivemos de volta lá em Egito, aonde estava as panelas com alho e com, qual era a outra legume? Pepino. É pepino, né? Não é pepino? Em romeno está escrito que era pepino. Enfim, o que eles almejavam? Aquilo pelo qual eles reclamavam e clamou a Deus: nos tira daqui. Mas quando Deus os tirou, eles voltam atrás e dizem: não era melhor lá? O que dá-se a entender que eles procuravam uma vida melhor apenas, mas não entenderam o que Deus tinha para eles. Muitas vezes as pessoas vão na igreja, buscam uma igreja em promessa de uma vida melhor, uma vida liberta de prosperidade e tudo mais. E o erro da igreja é também prometer isso: se você obedecer a Deus, Deus vai te abençoar. Eu não estou dizendo que Deus não vai abençoar e não obedecer a obediência, mas Ele não é condicionado a isso, e não é por isso que devemos obedecer. Devemos obedecer porque Ele é Deus, independente se Ele vai abençoar. E Ele vai abençoar, mas nem sempre a bênção é o que você imagina aqui. Mas também não quero entrar em detalhe disso. Veja, meus irmãos, como a identidade cria confusão. Quando Pedro escreve às mulheres, diz que não seja o adorno de cabelos, o ouro, os brincos e outras coisas, não seja nisso o valor de vocês. Mas o que? O homem interior. Quer dizer, o mundo tenta expressar seu valor e através disso mostra quanto você vale. A pessoa te recebe. E a igreja, por incrível que pareça, usa isso. Porque Tiago, por sua vez, diz: quando entra um rico no meio de vocês, quando entra um homem com um anel no dedo e bem vestido, não os leva vocês para a frente e diz: senta aqui nessa cadeira na frente. Quer dizer, a aparência leva até a igreja, sim, de valorizar a dignidade da pessoa em função de uma identidade de riqueza. Mas se entra um como um pobre, vocês os botam lá no final. Isso mostra que até a igreja tinha ganhado valores errados sobre a identidade da pessoa. E aí, meus amados, Deus fala, ou melhor dizer, Deus fala por meio do Moisés ao seu povo. Aí, o valor, a dignidade e identidade de um homem estar em fato de ser como Deus.
criou Deus o homem dessa forma. Quando Deus os tirou do Egito, os tirou para fazer deles isso. Porque, meus amados, no meio do deserto, Deus os preparou, os deu a lei. E quando os chamou quanto à identidade deles, Deus disse um versículo que permanece para sempre. Vós, porém, sejam santos. Amém? É assim ou não é assim? Não, não é assim. É diferente. Vós, porém, sejam santos, como eu sou santos. Não é só santo, não. Nós chamamos, aquela menina é santa, nunca namorou, casou, virgem. Não é esse tipo de santidade. É diferente. Em outras palavras, Deus diz, seja como eu. O padrão sou eu. O padrão do ser humano nunca foi outro. Desde a sua criação, Deus o criou com o mais alto padrão. Como eu, como nós, criamos homem exatamente de refletir a imagem de Deus, de serem como nós, nem mais nem menos. Quando o povo de Deus sai do Egito, Deus os chama ao mais alto nível do que esse ser humano, a fazer deles homens à sua imagem, um povo que reflete ao Deus verdadeiro. É por isso que Deus os chama, sejam santos, como eu sou santo. O nível da santidade, o padrão da santidade, o que é santidade é definido através de mim. Vocês não podem ser santo pelo um padrão de regras apenas, mas a imagem do que é ser santo, a definição do que é santo, depende de vocês me compreender, de se relacionar comigo. Não uma religião vazia, de ser de um certo nível, é ser como eu, como o mestre e o Deus de vocês. Eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Deus chama o povo a uma identificação total com Ele. E vocês acham que era só para os israelitas? Se nós caminhamos para frente, no Novo Testamento, Jesus fala em certo momento com seus discípulos, e diz a eles, vós porém, sejam perfeitos. Mas não para por aqui. Vós porém sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. A mesma coisa. E meus amados, o padrão de Deus é o mesmo. O desejo de Deus é de criar em nós a imagem e caráter de Cristo. Eu posso dizer que a Bíblia toda trata-se disso. A obra de Deus com o ser humano é isso. O Pai declara a sua vontade, faz conhecido o seu plano logo na criação, antes de tudo. Façamos homem desse jeito, a nossa imagem, a nossa semelhança. Mais tarde ele chama o povo a ser como ele, seja como eu. Dá todas as leis que exigem esse tipo de santidade, mas o povo jamais pode ser assim. E talvez podemos olhar o mundo e ver como o propósito de Deus é falho na vida dos homens. Mas Deus chama esse povo peculiar a sair daquela escravidão. Homens simples, pobres, independente da situação deles, a chame a irem, sair daquela confusão pagã, e chama eles a criar neles uma outra cultura, uma outra identidade. E essa identidade não poderia ser criada de outra forma, a não ser andando com Ele, caminhando com Ele, ser trabalhados por eles. E haja trabalho no deserto, e muitos caíram pelo deserto. Mas chega na terra da Canaã, aonde Deus se manifesta no meio deles como nunca antes e depois. É de uma forma única na história.
Esse povo era único entre outras nações, e tinha o papel de mostrar a Deus. E tanto quando eles faziam contrário, Deus reclamava nesses termos: vocês fizeram meu nome de ser falado mal entre as nações, por causa de vocês, meu nome está jogando na lama. Quando eles pisavam na bola, era o nome de Deus, era a imagem de Deus em jogo. Não se tratava deles. E Deus estava lá no meio deles, para fazer deles um povo que refletia em toda a sua totalidade, em seu governo de país, em sua constituição, em sua forma de vida, em sua forma de agricultura, em todos os detalhes. Deus deu todas as leis cerimoniais, religiosas, morais, e todas, o país inteiro era teocrático, dirigido pela imagem de Deus. Até a terra descansava em certos tempos, assim como na criação e tudo mais. Deus os chamou a isso. Eu chamo vocês a ser homens de verdade, entre todas as nações. O chamo dentre esses egípcios que são prósperos, que têm tudo, que são belos, que são limpos, que são ricos, que prospera a aparência. Mas eu o chamo há muito mais. Eles ainda não são homens de verdades. A dignidade deles está na lama, apesar da aparência. Eu o chamo a ser no mais alto nível, a ser como eu. E Deus, de propósito, fala: eu fiz o homem deste jeito. É desse jeito que eu planejei a ser, e não de outra forma. Não viver nessa imundícia, não viver as consequências do pecado. Isso são consequências do pecado, mas eu fiz diferente as coisas. Se vocês acham que eu estava no silêncio, se vocês acham que eu estava imune a tudo isso, pois eu os chamo a isso agora. Eu trabalhei fazer uma nação de vocês e fazê-la desse jeito. E Deus os chama a ser homens de verdade, homens à imagem de Deus. Quando Deus nos salva como igreja, meus amados, Deus nos chama a isso. Salvação é apenas o começo. Sair do Egito, sair do mundo, é para que Deus comece a operar em nós a sua imagem e a sua semelhança. Muitos fazem da salvação a coisa final. É como se fosse o alvo e foi atingido. Não é. O alvo nunca foi a salvação. O alvo de Deus é fazer o homem a sua imagem, a sua semelhança, e Ele trabalha isso desde o início, quando declarou, quando o fez desse jeito, e depois de pecar, fui resgatá-lo, elegeu um povo para operar nele nisso. Mas como isso não foi tão fácil assim, Deus não falhou, porque Deus criou o segundo homem, o segundo Adão. Deus em si se fez esse homem. Deus em si se representou em forma de homem. A Bíblia diz em João que o verbo se fez carne. Essa palavra que o verbo se fez carne e viveu entre nós com graça e verdade. E diz Hebreus que ele era o reflexo exato da imagem de Deus, que se referia a Cristo. Deus não falhou. Porque em Cristo nós temos esse homem perfeito, a imagem e a semelhança de Deus. E nele todos que são eleitos, Deus cumpre nele essa verdade. Pois não é isso, pela qual todas as coisas cooperam? Em Romanos 8 diz que Romanos 8, 28 diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, como nós gostamos. No final das contas eu perdi emprego, mas isso vai ser para o meu bem, eu vou ganhar algo maior. Não é verdade? Amém? Não é não. Você pode piorar. Versículo 29 diz outra coisa, meus amados. Para formar em nós a imagem do seu Filho. Para aqueles que os conheceu, os predestinou para serem a imagem do seu Filho. Versículo 29.
Qual era esse bem? Formar em nós a imagem do seu Filho. A escravidão e tudo mais teve um propósito só: fazer um povo de Deus e trazê-lo a esse ponto. Cristo morreu não só para nos introduzir no céu. Cristo morreu para nos fazer de novo, nos trazer a viver a vida verdadeira de um ser humano. E qual é essa vida? Ser um homem e viver como um homem, a imagem e a semelhança de Deus em toda a plenitude. A Bíblia diz que Jesus vem para dar às suas ovelhas vida. Eu venho para vos dar vida e vida de abundância. E a vida de abundância é viver a imagem de Deus. Você não está preso aos padrões externos, não está preso em sua dignidade às circunstâncias, mas o valor e a dignidade está dentro da imagem de Deus. Então Romanos mostra que todas essas coisas cooperam para isso. E meus amados, como que isso é feito? Em Mateus 28, na grande comissão, Jesus disse o seguinte: façam discípulos, não disse evangelizar somente, façam discípulos, homens que me seguem, homens que me conheçam. E isso é tão importante. Veja o mesmo Mateus 28, ou a grande comissão. Eu posso dizer que é quase a mesma coisa que Moisés fez com os israelitas em Êxodo, quando eles saíram do Egito. Porque na grande comissão ele diz: façam discípulos, e em outras coisas, diz o quê? E ensinai a eles obedecer tudo que eu os ordenei. A vida de ser salvo não é só dizer creio em Jesus e morro hoje e vou para o céu. A ideia de ser salvo é ser formado em totalidade à sua imagem. E para que isso seja feito, envolve que sejamos discípulos, que aprende não tudo o que ele diz, aprende a obedecer o que ele diz. Isso envolve conhecer o que ele diz e a disponibilidade de fazer o que ele diz. Diz ensinar eles a obedecer tudo que eu os ordenei, porque todo esse conteúdo verdadeiro que é meu, faz o que eu sou. O que é Cristo e a sua verdade? É a pessoa dele e toda a sua verdade em todo o seu sistema doutrinário. E ensinar eles a obedecer. Veja, a igreja não para por ser salva só. Ela é salva para poder começar a ser como Cristo. Crescer. E se nós irmos em Efésios, nós percebemos que a finalidade da edificação da igreja é essa. Aqui diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Meus amados, é para isso que nós nos encaminhamos, para isso que é o trabalho da igreja, aperfeiçoamento da igreja, para chegar a essa estatura. É desse tipo de igreja, pessoas e crentes que o mundo precisa. Homens que entendem que ser igreja e ser cristão é um homem chamado ser um homem à imagem de Deus, ser como Cristo. É nisso que está o nosso poder e o nosso valor. Sem isso é palha, é estratégia, é qualquer outra coisa que queira chamar. Mas a simplicidade do Evangelho é ser chamado por Deus à presença dEle, viver com Ele, aprender o que Ele diz e viver isso. O povo hebreu foi chamado do Egito, da escravidão, para sair na terra Canaã, viver na presença dEle e assim fazer a diferença. E meus amados, eu disse que esse propósito percorre a Bíblia toda. Eu vou chegar no Apocalipse então, ou melhor dizer, eu vou chegar no final, no João, não no final da pregação, vai ter que esperar um pouco mais.
Aí diz o seguinte: o que acontecerá no final da humanidade? Qual será o nosso final? João diz: meus irmãos, nós não sabemos o que vamos ser, mas sabemos de uma coisa, que quando nós vamos ver Ele, em outras palavras, quando nós vamos nos encontrar com Ele, nós vamos ser de uma única forma. Nós podemos ter muita dúvida sobre o céu, mas uma coisa Ele diz está certa: quando nós vamos ver Ele, nós vamos ser nem mais nem menos, nós vamos ser como Ele, porque vamos ver Ele face a face. Nós vamos ser exatamente como Deus diz no início. Se nós transcrevemos o que João disse, ele diz: seremos a imagem de Deus, seremos a imagem e a semelhança de Deus. O que Deus diz no início não falhou, mas se cumpriu em Cristo e por meio dele, na vida de todos os seres humanos que nele estão representados, que foram eleitos e salvos. A finalidade nossa é o que Deus diz, é isso que vai acontecer. Deus disse: é desse jeito que o homem vai ser, e assim será, e nem o pecado impediu que isso aconteça, porque no final, ao ver Cristo, nós vamos ser exatamente, nem mais nem menos, vamos ser como Ele. A essa graça que nós fomos chamados, a isso que você foi eleito, meu amado, a ser como Ele, sair desse mundo pagão, tentar sair desses padrões e refletir a Ele. Eu gostaria apenas de falar um pouco mais. Eu sei que, aliás, eu não sei, na verdade, quando terminou o culto de vocês. Se por não saber, me valo disso, mas suponho que termina 8h30, eu vou passar só um pouquinho, porque eu queria falar um pouco de o que é a imagem de Deus, afinal das contas. Nos damos conta de que isso é, de que isso significa, a que fomos chamados realmente? Você já tem ideia que o mundo inteiro vai olhar para nós, e não há coisa mais maravilhosa que eles vão ver, que vão apreciar em nós, nem nosso penteado de cabeça, nem as calças coladas no corpo das meninas, nem as joias, nem os carros dos moços, mas sabe que vão ver, nem as vozes, nem nada, mas sabe que vão ver? O Cristo. E vão ser surpresos, que naqueles homens simples, que não estavam como o mundo na terra, que não se identificaram como o mundo, está vindo o que está na moda naquela época, e o que vai estar na moda é o Cristo. E Ele será visto em nós, porque nós seremos como Ele. Lá você vai ser visto pelo mundo, se é isso que você quer, mas não é você que vai ser glorificado, é Cristo que será visto em você. Aí sim que vale a pena o mundo olhar para você. Mas se o mundo olhe para você, porque se veste de uma forma que outras moças se vestem, e portanto o mundo, como sempre, olha para você. Se você age como um homem que esse mundo age, e o mundo gosta de você, não fez grande coisa. Mas quando Deus fez o homem à sua imagem e à semelhança, teve algumas coisas, meus amados. Vocês sabem que Deus existiu desde sempre, desde a eternidade, quando nada ainda havia sido criado. Tudo que vem depois e tudo que existe, mundo angelical e tudo mais, tudo foi criado depois. E de nada que existiu, Deus precisou para a sua existência, sua felicidade e sua própria satisfação, pois existia e se alegrava em si mesmo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Essa comunhão perfeita, sem necessidade de nada. No mundo angelical, nós temos várias hierarquias, querubim, enfim, alguns estão mais próximos de Deus ou não, eu não sei, e também não quero entrar nessa questão. Mas quando Deus fez o homem, meus amados,
a sua imagem e a sua semelhança. Essa envolveu a maior coisa do universo que Deus fez. E sabe por quê? Ele nos fez como Ele, para nos unir a Ele. Não há nada nesse universo que se uniu a Deus em algum momento da existência do universo. Não há nada nesse universo que se assemelhou a Ele. E não há nada que chegou tão perto dele. Mas Ele criou o homem para esse fim. A se unir com Ele. A se fazer uma com Ele. Eu posso dizer diferente. Deus nos fez desse jeito. Ou melhor dizer, Deus nos convidou através disso a penetrar na mais íntima posição, intimidade de Deus possível e que algum ser existente jamais se aproximou. Nós fomos convidados a penetrar dentro da Trindade, fazer parte da Trindade. Eu não sou herege e tenta me entender que eu quero dizer, meu amado. É a isso que você é chamado. Quando você se converteu, a Bíblia diz que Cristo se fez uma com nós. Cristo orou: Pai, eu quero que Ele seja um, assim como eu contigo sou um. E mais tarde, Cristo diz: quem fez essas coisas a eles, a mim a fez. E quem não fez a eles, a mim não fez. Cristo se identifica com seu povo. E Ele diz: eu sou a cabeça e eles são meu corpo. Mas isso não é suficiente. A imagem que a igreja guarda em si, em sua relação com Cristo, é de quê? Da noiva de Cristo. E quando trata da imagem do casamento, a Bíblia usa: grande é esse mistério, e é grande mesmo. Qual o mistério? Cristo e a sua igreja. Porque igual ao casamento, aonde uma mulher e um homem a se unir no ato sexual, quando se casa, ele se torna uma só carne, uma só pessoa, numa intimidade que não penetra mais nada. E é essa imagem que Deus usa comparado à sua igreja. E em outras palavras, nós nos fizemos uma só carne com Cristo. Ele se fez carne e nos uniu a Ele, de tal forma que onde Ele é, nós estaremos também. Cristo não pode estar mais em algum lugar sem nós, e nós não podemos estar à parte dele. Meus amados, nós não chegamos perto como um querubim, nem como um querubim, nem como qualquer outra coisa que existe. Nós estamos dentro da família mais íntima que nunca nada entrou dentro da Trindade, era só eles. Mas dessa vez, somos nós e eles, porque Cristo é uma conosco. Ele não pode estar dentro da Trindade desligado de nós. Ele se casou conosco, se tornou uma carne conosco, nos introduziu dentro dessa Trindade, dessa intimidade de Deus. Fomos levados a o mais alto nível de intimidade que jamais existiu nesse universo, a intimidade pessoal de Deus. Você já entendeu o que é ser cristão? É muito mais do que uma confissão de fé. É muito mais do que regras que você pensa que segue. É muito mais do que suas bênçãos e prosperidade que você almeja. É muito mais do que suas chateações quando um se olha chato. Com pastor é muito mais, rapaz e menina. Para você andar indecente pela rua, que não é uma prostituta. Para você andar que não é um boy. É muito mais. Você faz parte de dentro de Deus. Você não somente vai ficar no céu, você é a noiva do dono do universo. Se liga nisso. E tenha vergonha de você quando anda na rua como um mundo. Olha no espelho, moça, quando sai na rua, principalmente as moças, que almejam ser vistas, o corpo delas ser vistos. Não é disso que você precisa.
Não é disso que você precisa. Eu sou totalmente contrário, posso dizer, não os conheço, eu vou embora, só não jogar pedra no meu carro, que acabei de pintar geral. Eu sou contra, eu sei que vocês são brasileiros, isso é cultura de vocês, sei lá, mas eu sou contra as meninas andar daquela calça colada nas pernas. Como chama aquilo lá? Como chama, pai, isso aquele... Lego. Não entende? Tu é que é romeno, por acaso? E eu não concordo a ponto de eu proibir a minha própria esposa de usar. Ela também usava, via no culto também. Tudo bem, mas Fernando, estou com uma blusa longa, com cinto aqui. Não bota mais aquela porcaria em você enquanto eu sou seu marido, seu pastor. Não vai para o culto desse jeito mais. Para que todo mundo tem que ver suas pernas? A única diferença que difere da sua perna é a cor, que a leg é preta, a sua perna não é preta. Só. Mas é a forma inteira. É como ser nua. É indecente, menina. É indecente. E você não foi chamada a isso. É indecente. Se guarda para o seu marido apenas te conhecer a beleza do seu corpo, na hora que ele vier. E honra a Deus. Não precisa de honra do mundo, não. Nós vivemos num mundo pornográfico, num mundo totalmente estragado, onde vocês, meninas, são estupradas o tempo todo nesse Brasil. Essa é a verdade. Sai com medo de casa. Ainda até aquelas que saem, quando se senta, sempre faz assim. Se tu quer que a sua saia seja mais longa, bota uma mais longa. Para que tem que fazer de santa? Agora que tu quer saia mais longa, bota logo longa de vez, meu. Nós somos chamados a ser como Cristo. É isso, entre outras coisas. Eu posso ficar mais uma hora a explicar o que é isso. Geralmente eu prego esse texto em 3, 4 domingos. Mas como o Josafá não vai me dar mais tempo, eu vou me ater na primeira. Mas tem muito mais, meus irmãos. Mas eu queria não sair sem dizer isso. Vocês foram chamados a fazer parte da Trindade. Eu sei que isso pode parecer heresia. Nós não somos chamados a ser deuses, mas ser como Ele. E em Cristo fomos unidos com Ele. E onde Ele está, nós estamos. O que Deus é, nós vamos estar lá com Ele, na intimidade dEle. Somos a noiva do Cristo. Querendo ou não, agora Ele está lá, nós estamos dentro. Não pode Ele estar lá e nós estamos fora. Somos a noiva dEle. Acabou. É a isso que nós fomos chamados. A isso que os israelitas saíram de lá. E não é isso que eles experimentaram. Ficaram na presença de Deus. De um jeito que nenhum povo jamais viu. Você é chamado a viver na presença de Deus e com Ele, meu amado. E a minha pergunta é, você tem essa esperança que um dia vai ser como Cristo? Quem tem essa esperança? Levante a mão. Se você tem essa esperança, João diz, quem tem essa esperança, que quando vai vê-lo vai ser como ele, isso é o próximo versículo, também João 3, versículo 4. Nele se purifica como ele é puro. Quer dizer, se um dia vamos ser como ele, porque vamos ver face a face, e eu sei que eu vou ser como ele, se eu tenho essa esperança, então nele me purifico. Assim como Ele é puro, porque Ele é assim, e eu sei que vou ser assim, então nele me purifico. É por isso que somos chamados a obedecer. Por isso somos chamados a conhecê-lo, investir, estude doutrina, estude muito. Vem na escola dominical, estude para valer. Lê as escrituras, lê livros, para descobrir cada mais quem Cristo é e como Ele é. Para se purificar como Ele é puro. Essa faz de você um homem de verdade. Amém.